A graça e a paz, minha irmã. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou achando vocês hoje com uma carinha muito triste. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente na angústia. Hoje nós vamos falar de um assunto complicado, complexo. Sofrimento humano. E se vocês olharem ali, tem dois pontos. Um de exclamação, outro de interrogação propositalmente. Deus e o sofrimento humano. Deus e o sofrimento humano, é fato. Mas onde está Deus no sofrimento humano? Quinta-feira, dia 13. Esse número 13 não é bom, não, Antônio. Complicado, é um número meio assim, meio cabuloso, não é? Tá azar. Mas enfim. José acordou muito feliz, com certeza, todos nós, porque a expectativa daquele dia era o nascimento de Miguel, outro netinho que ia chegar na família Medrado. Josi acorda bem cedo, porque ela evita pegar o trânsito, então antes de 7 horas ela já está no colégio. Daqui a pouco, passou um pouquinho, o telefone toca. Eu pensei que ela tinha esquecido uma coisa, porque a Josi gosta de esquecer as coisas. Professora. É, professora. Ela fez para mim a seguinte pergunta: amor, onde você está? É uma pergunta estranha, né? Eu falei, onde que eu tô? Eu tô na minha casa, velho. Mas você tá onde na casa? Eu acho que ela queria saber se eu estava sentado. Tô na sala, primo, porque o ar-condicionado do escritório estava quebrado e eu fui para a sala trabalhar. Mas o que foi? Aí ela foi, pá, no ponto. Vitor morreu. Como é que é, primo? Como é que é? Fala de novo. O Vitor, meu irmão, morreu. Como assim, primo? Ainda não sei, ainda não sabemos direito, mas o fato é que a notícia chegou aqui, o Vitor morreu. Aí ela começou a chorar e começou a me contar. Eu falei, vem embora para casa, a gente conversa isso aqui, senão você pode conversar pelo telefone, vem embora. Josi veio embora. Josi abriu a porta de casa, eu vi o carrinho dela dando um sinal. Falei, chegou. Aí ela subiu as escadas, eu olhei para a cara dela, ela olhou para a minha. Eu vi que ela já tinha chorado muito. Nessas horas, eu acho que só tem uma coisa que a gente pode fazer, abraçar. Mas quando eu abracei, em vez dela desmoronar, foi eu que desmoronei. Nós choramos ali copiosamente abraçados. Copiosamente. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, de Jesus. Aí nós choramos. Até o Espírito Santo derramar o bálsamo que vem do trono da graça, porque ele alivia. Nós conseguimos nos controlar, e aí nós temos que pensar na coisa prática da vida, porque é a vida que segue. Agora, como ir para Belo Horizonte de uma hora para outra desse jeito? Falei, vai arrumando sua mala, porque eu vou tentar ver gente com passagem. Não é fácil. Mas eu consegui uma passagem para Josi, porque Deus é bom. Deus age o tempo todo com bondade. Ela arrumou a mala, daqui a pouquinho o telefone toca. A mãe de Josi, dona Nota. Eu falei, oh meu Deus, tenha misericórdia. Tudo bem aí, mãe? Tudo, minha filha. Ela estava preocupada porque Maria Clara estava internada para ganhar neném. Pela resposta dela, eu vi que ela não sabia ainda. Ela estava preocupada com Maria Clara e Josi falou, não preocupa não, mãe, vai dar tudo certo. Deus tem propósito em tudo na vida. Fique tranquila. E Josi, naquele sofrimento, ela acalentou o coração da mãe, que ainda não sabia.
Aí nós tínhamos uma outra preocupação. Ela tinha acabado de sair de uma cirurgia, a mãe dela. Tinha saído da UTI há poucos dias. Josi, então, a consolou e falou: fique tranquila, qualquer novidade aqui sobre Maria Clara eu te falo. Nós continuamos nossa rotina dos preparativos. As notícias iam chegando em dose homeopática. Cada hora uma coisa, cada hora uma coisa, cada hora uma coisa, cada hora uma coisa. E a gente preocupado. E se sair na televisão, os pais vão ficar sabendo antes da gente falar. É um negócio complicado. Porque hoje, não é igual no tempo de Jesus, quando Lázaro morreu, Jesus fica despreocupado, já está doente, mas eu chego lá daqui a pouco. Não, hoje uma coisa acontece e pronto, o mundo inteiro sabe na hora. Deus foi viabilizando os caminhos para que a notícia chegasse até a mãe dela de forma menos dolorosa. Ontem de manhã, o corpo chegou em Belo Horizonte para o velório da família. Ontem de manhã, Josi sepultou seu irmão, Vitor, um atleta. Conforme vocês viram em todos os noticiários, é um cara muito querido. E a forma como a coisa aconteceu, aí aumentou a comoção no Brasil e no mundo inteiro. Mas ontem à tarde, depois do sepultamento de Vitor, Josi teve uma excelente notícia, porque Deus é bom o tempo todo. O Senhor é bom. Miguel nasceu com saúde para trazer um pouco de alívio, né, de toda tensão, de sofrimento atroz naquela família. Nesses momentos a gente pergunta assim, cara, como é que pode no mesmo dia ter duas coisas tão contrastantes? Não é, meus irmãos? A palavra de Deus nos ensina como lidar com esses momentos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos. O capítulo 8 de Romanos é um capítulo maravilhoso. Maravilhoso. Ele fala do nosso sofrimento aqui, como que acontece. Ele fala como será no céu. Paulo descreve como vai ser no céu. Paulo fala como é que é a intercessão do Espírito Santo. E Paulo termina falando da prova da certeza do amor de Deus. Depois vocês leiam esse capítulo todo de Romanos em casa. Eu vou ler só o verso 18. O verso 18 vai representar o pensamento de Paulo da nossa reflexão de hoje. Minha garganta hoje não está boa não, mas enfim, vamos lá. O apóstolo aos gentios diz assim em Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certeza, certo, que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a alegria a ser revelada em nós. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos aqui e agora não podem ser comparados com a glória que nos espera. Abaixe sua cabeça, vamos pedir para o Pai do Céu que nos console, nos transforme e fale aos nossos corações nesta manhã. Assim como você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Licença, Senhor, querido Pai, soberano, bondoso, nosso Deus. Licença, Senhor, para entrar na sua presença. Querido Deus, nós vivemos num mundo que foi contaminado pelo pecado, nós sabemos disso. O pecado
Trouxe maldição do sofrimento à humanidade. A dor, da angústia. Isso é fato, Senhor. Precisamos de renovo, Senhor. Na nossa esperança. Para continuarmos rompendo em fé. Só assim nós continuaremos rompendo em fé. Fale aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Dando-nos ânimo na jornada, cada dia. Me use, Pai querido, independente das minhas limitações, que são notórias, e nos inunde com seu poder transformador, consolador. Espírito Santo querido, gratidão por tudo, Senhor, gratidão por tudo, tudo que o Senhor tem feito, gratidão por tudo que o Senhor vai fazer, gratidão por Jesus, nosso Senhor, autor, consumador da nossa fé. É em seu precioso nome que nós te oramos. Amém. Amém. A fé cristã, meus irmãos, é uma fé racional. Ela é uma fé coerente, a fé cristã é uma fé inteligente, sabe? O que eu estou dizendo é o seguinte, a fé cristã ela é uma fé que faz sentido. Ao mesmo tempo, a fé cristã ela é transcendente. Nós cremos no que não pode ser explicado. Nós cremos no que a mente humana, por mais que se esforce, não alcança. Nós cremos no que não pode ser delimitado pela razão, mas nós cremos. Nós cremos no que só pode ser experimentado, vivenciado. Nós cremos de coisas assim. É por isso que vira e mexe eu falo aqui, fé cristã é fé de gente grande. Fé cristã é fé de gente madura, fé de gente que transcende. Mensagem de hoje, queridos irmãos, segue num caminho muito difícil. De um lado, o pensamento crítico. Do outro, a visão de fé. Porque a fé cristã é assim. Porque o cristianismo, no cristianismo tem mistérios. E esse mistério que nossa mente finita não alcança. Porque nossa mente é limitada, restrita. Mas esses mistérios que nós não alcançamos, eles não podem ser camuflados, varridos debaixo do tapete, como se eles não existissem. Sabe por quê? Porque a fé cristã prima pela verdade. Ela é transparente, ela é questionadora. Nós cremos num Deus que não tem nenhuma versão a quem questiona. Irmão Antônio Abacuque teve uma batalha feroz com Deus no questionamento. Deus não tem aversão por quem tem dúvidas. Deus não tem aversão por quem busca resposta para suas perguntas difíceis. Deus não tem aversão. Mas Ele tem aversão por gente incrédula. E essas pessoas incrédulas Deus abomina. É por isso que o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, o cristão autêntico, eu estou falando de novo isso, cristão genuíno, verdadeiro, autêntico. Não é cristão meia boca. Ele reconhece, ele sabe que ele tem uma mente limitada, finita, imperfeita, quando ele compara com a extraordinária mente de Deus, que é infinito, perfeito. Mas o cristão genuíno, ele não vê só com os olhos naturais. O cristão genuíno, ele vê com os olhos da fé. Ele sabe que os olhos naturais, a nossa percepção natural, Josiane, é facilmente enganada e enganosa.
É por isso que o cristão genuíno, ele não analisa o cenário só com o cérebro. Ele tem o que a Bíblia chama de discernimento. Meus queridos irmãos, nosso cérebro é uma máquina fantástica, maravilhosa. Eu tenho uma admiração tão grande por médico neurologista que eu falo, o cara que abre a cabeça de uma pessoa e faz uma cirurgia, uma massa cinzenta que ninguém sabe o que é, não é qualquer um não. Mas essa massa extraordinária, ela se ilude com muita facilidade. Você quer ver a prova? Aqui está um casal subindo uma escada. Está subindo ou não? Está vendo? Eles saíram lá daquele comecinho, está vendo subindo? Pronto. Mas vocês concordam comigo que eles saíram de lá daquela escada, está subindo? Vocês estão vendo? Está subindo, subindo, e continua subindo aqui, e continua subindo ali, sim ou não? Mas depois que eles sobem tudo isso, eles chegam lá embaixo do primeiro degrau que eles começaram a subir, sim ou não? A escada não está faltando. O nosso cérebro se engana com muita facilidade. Está aí uma prova que nos engana. A mensagem de hoje, meus irmãos, toca num assunto muito sensível. Sofrimento e Deus. E eu quero dizer para vocês, para começar, duas verdades. Primeira verdade, digesta e difícil. Indigesta e difícil. O cristianismo tem sim tudo a ver com o sofrimento, porque o símbolo do cristianismo é a cruz de Cristo. Segunda verdade, essa verdade é maravilhosa. O cristianismo é a única fé que tem uma visão magnífica, encorajadora, edificante do sofrimento. Única fé que olha para o sofrimento de uma forma esperançosa. O sofrimento não rouba a esperança do cristão. O cristianismo é uma coisa maravilhosa. O assunto é complexo hoje, por isso que eu vou tentar não ser raso, mas também eu não quero ser complicado. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu vou tentar ser simples, mas não vou ser raso. É verdade, meus irmãos, que desde a queda, desde a entrada do pecado no mundo, o sofrimento chegou. E aí começam a perguntar. Começam os nossos questionamentos. Mas para que teve a queda? Quando eu me refiro a sofrimento, eu não estou falando aqui dos probleminhas pequenos da gente, não. De uma unha encravada, de uma duplicata que está vencendo, falando disso não. Eu estou falando de sofrimento. Eu estou falando de uma coisa que é bronca pesada, como diz de novo. Perguntas inquietantes que afligem nossas almas. Por que Deus, Criador de todas as coisas, permite o sofrimento de gente inocente? Por que um bebezinho nasce e vai passar a vida inteira com um problema neurológico? Por que eu falo isso? Porque o sofrimento de gente ruim, Manvera, eu acho que é porque nós também somos ruins. Sofrimento de gente ruim é mais fácil de aceitar, sim ou não? Por exemplo, o que aconteceu na quinta-feira, a gente olha para aquele camarada e fala, tem que ter justiça. Na cabeça da gente é assim, eles têm que sofrer na cadeia. Mas para a gente inocente, a gente tem dificuldade de aceitar. Por que um Deus onisciente, que sabe de tudo, todas as coisas, antes dela vir a existir, e sempre soube que Lúcifer, um anjo, querubim criado, nas hostes celestiais, ia provocar uma rebelião nas hostes celestiais e mergulhar toda a criação de Deus na malignidade. Mesmo assim, ele criou essa criatura desgraçadamente danosa,
perversa, maligna, destruidora, para atazanar a nossa vida. Por que Deus deixou isso? Por que um Deus onipotente, tudo pode, não evita a injustiça, a perversidade, a maldade, a tirania num sujeito que tem lá no Supremo Tribunal Federal, tirano, desgraçado? Por que Deus não dá um jeito nisso? Por que um Deus que é bom, segundo Maria do Carmo, é a música que ela mais gosta. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Isso significa que nós cremos no Deus que é onibenevolente. Permite coisas terríveis que assolam a vida de pessoas, de instituições, do bem. Permite perseguições, morte de missionários que dão a vida para a difusão do Evangelho. Por que Deus permite isso? Enfim, são muitas porquês que a gente vê na nossa cabeça. Sendo cristãos, eu não estou falando de porqueira que é ateu, não. Por que onde o mal prospera em situações onde o bem deveria ser exitoso? Por quê? E são esses porquês não respondidos que dão margem a incrédulos a afirmarem: então Deus não existe. É uma resposta simples. Para nós olhamos para isso e falamos: cara, eu não entendo, mas ele existe. Em 2012, eu estava em Angola. A Igreja Universal do Reino de Deus fez um evento num campo de futebol. Maior de Luanda, capacidade de 70 mil pessoas, lotou de gente. Lotou. As pessoas que foram lá de fora arrombaram os portões para entrar. Resultado: pessoas pisoteadas, exprimidas, e mais de 120 pessoas ficaram feridas. E entre as feridas, 16 morreram. E entre as 16, 4 crianças inocentes. A igreja foi acusada e condenada pelas mortes. Daí em diante, começou uma perseguição feroz contra a Igreja Universal em Angola. Templos foram invadidos, tomados, pastores e líderes foram violentados até fisicamente, junto com as suas famílias. A Igreja Universal prestava e presta um serviço de excelência, de assistência social, de combate à fome, à miséria, à injustiça, à desigualdade. E tem escrito na fachada dela: Jesus Cristo é o Senhor. Sim ou não? Eu estou falando isso embora eu não tenha nenhuma empatia pela doutrina da Igreja Universal. Mas qualquer pessoa de bem, de caráter, sabe que é uma luta do bem contra o mal. Sim ou não? Por que Deus permitiu que um culto resultasse numa coisa tão catastrófica na vida da igreja? Em 1935, as leis de Nuremberg foram promulgadas na Alemanha. E o povo judeu foi definitivamente discriminado. Nós não estamos falando de qualquer povo, não. Nós estamos falando dos descendentes dos patriarcas. O descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. De 1939 a 1945, os nazistas implementaram um plano chamado Solução Final para o extermínio de todo judeu na face da terra. Milhões de judeus. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, pessoas analfabetas, pessoas com doutorados foram arrancadas de suas casas, levadas como gado para os campos de concentração de Auschwitz, de Treblinka, de Mauthausen, na Áustria. E nesses campos muita coisa terrível foi feita.
Eles foram humilhados, tratados como animais, usados em experiências macabras, exterminados em massa, em câmara de gás, fuzilamento, enforcamento, fome, desnutrição, queimaduras vivas. Gente queimada vivo. 6 milhões de pessoas perderam a vida. Sem falar nos deficientes, nos ciganos, nos homossexuais. O Holocausto está nos anais da história como um dos crimes mais odiosos da história da humanidade. Porque Deus permitiu tamanha barbárie e selvageria com um povo tão especial? Por que Deus deixou um homem diabólico daquele ser tão querido por um povo civilizado? É ou não é uma pergunta difícil? Em 2021, uns extremistas fulani na Nigéria sequestraram 140 crianças de escolas cristãs. Incendiaram 215 casas e 4 igrejas. Deixaram centenas de pessoas feridas. 35 inocentes foram queimados. Simplesmente porque eles eram cristãos no país muçulmano. Por que Deus, dos cristãos, permite que pessoas fiéis ao Evangelho, que não abriram mão do seu testemunho, que deram prova de fidelidade, fossem violentadas assim? Por quê? Então nós ia ficar aqui o dia todo falando sobre isso. Não é, Vera? Porque tem muito exemplo, não tem? Mal moral. Mal natural, tragédias, com tsunamis, terremotos, incêndios, inundações que assolam o mundo. Tragédias pessoais que só a família sabe o quanto dói. Tragédias que acabam com a paz de uma família, o sossego. E em momentos assim, desolador, incrédulo, diz com alto e bom som: Deus não existe. Deus não existe. E os que creem se questionam. E às vezes, pastores têm crise de fé por causa disso. Os atributos de Deus são questionados. Deus é onipotente e não deu livramento. Deus é onisciente e só assistiu tudo que estava acontecendo. Deus é onipresente, estava ausente nessa hora. Deus é onibenevolente, mas deixou a maldade acontecer. Ao longo de toda a história da humanidade, meus irmãos, mentes brilhantes de filósofos, mentes consagradas de teólogos, pessoas comuns como eu e você, parou e pensou: como assim, Deus? Como assim, Deus? É atribuída a um filósofo grego chamado Epicuro, um famoso trilema. Epicuro ficou com a fama, mas ele não tem nada a ver com esse trilema. E tem muitos pastores, gente boa, falando essa besteira. É igual um bodódromo que tem lá em Petrolina. Chama bodódromo. Aí eu fui lá comer carne de bode. Mas cheguei lá, só tinha carne de carneiro. Toda... Como é que chama? As quitandinhas, como é que chama? Igual tem em Boa Viagem? Todos os quiosques. Eu chegava, tem carne de bode? Não, tem de carneiro. Resultado, o carneiro morre e o bode que leva a fama. Então Epicuro foi igual a ele. Epicuro levou essa fama, mas na verdade esse trilema é do filósofo grego Carnéades. E esse filósofo influenciou a escola grega cética.
E o trilema toca em 3 atributos de Deus, com a intenção de provar que Deus não existe. A onisciência de Deus, a onibenevolência de Deus e a onipotência. E o pressuposto é o seguinte, presta atenção. Eu comecei falando que crente é inteligente, não foi? Se Deus é tudo isso, por que o mal existe? E o trilema preconiza que a existência de Deus é incompatível com seus atributos. Presta atenção nos pressupostos. E eu vou ser muito sucinto, porque nós estamos falando de uma tese filosófica. Tá? Mas eu vou ser muito sucinto só para a gente entender. Se Deus quer acabar com o mal, mas não pode, ele é onipotente? Não é onipotente, porque se ele não pode, ele não é onipotente. Então presta atenção, se Deus quer, mas não pode, ele não é onipotente. Mas se Deus pode acabar com o mal e não quer, ele é bom ou ruim? Ruim. Então ele não pode ser onibenevolente, 100% bom. Mas se Deus pode e quer, conforme nós acreditamos, por que o mal existe? Conclusão. Se o mal existe, isso é fato, o mal existe sim ou não? Deus não pode existir. Ele é desprovido desse atributo que a gente acredita. Deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante. Os pressupostos podem até fazer sentido, numa análise rasa. O problema é que o fundamento do trilema, ele está equivocado, ele é infundado. Ou seja, a base do paradoxo é falsa. E eu vou explicar aqui para vocês, bem rápido também. Atente para uma coisa. A existência de Deus é indispensável para a gente falar do mal. Mas por que, Moisés? O pressuposto é Deus não existe, porque se ele existisse, o mal não existiria. Sim ou não? Nós, teólogos, chamamos isso de espantalho. Sabe o que é um espantalho, irmão Antônio? Quando a gente tem lavoura, a gente não pode ficar lá o tempo todo espantando os passarinhos, então a gente faz um espantalho de palha e põe lá. Aí os passarinhos meio tolemados pensam que a gente não fica fora da casa. Mas os passarinhos mais sabidos sentam até no espantalho. Então nós chamamos de espantalho em teologia. Pense e analise comigo. Primeiro fato, Gibson. O mal existe, sim ou não? Qualquer um de nós sabe que o mal existe. Então Deus não vai saber? Eu sei, você sabe, Deus sabe. Todo mundo sabe. Mas nós só sabemos que o mal existe porque obrigatoriamente existe o contrário do mal. Sim ou não? O bem. Por quê? Se o bem não existisse, tudo seria o quê? Mal. Estamos juntos no raciocínio? De igual forma, se o mal não existisse, tudo seria o quê? Só o bem. Ou seja, sem o mal, tudo é bem. Sem o bem, tudo é mal. Então existe sim o bem, existe o mal. Isso é claro para nós. É uma conclusão óbvia ou não? Ora, se o mal e o bem existem, então obrigatoriamente tem que ter uma regra, tem que ter uma norma, tem que ter uma ordem que define o que é mal e o que é bem. Sim ou não? Sem essa regra, tudo seria uma coisa só, ou não? Quarto raciocínio. Se existe uma regra, uma ordem, uma convenção que define o que é mal e o que é bem, é indispensável alguém que aplique a regra. Por que tem que ter? Por que tem que ter alguém que vai arbitrar isso? É mal ou é bom? Sim ou não? Exemplo categórico para não ter dívida. Existe uma regra no futebol chamada pênalti. Sim ou não? Quem é que define se foi pênalti? E se ele tiver dúvida, ele pega o quê?
O VAR. Seu Antônio chama direto lá na escola. O VAR. O VAR infalível. Chama-se Criador de todas as coisas. Que nós chamamos ele de nosso Deus. Jeová. Então, ao contrário do que pensam os céticos, o mal valida a existência de Deus. Se você não estiver convencido, eu vou dar para vocês 2 exemplos. A existência do mal, meus irmãos, ela é comprovada pelo nosso próprio comportamento. Reparem vocês. O mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. Mais de 8 bilhões de pessoas. O mundo é um lugar de sofrimento, sim ou não? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Apesar dessa grande maioria viver no sofrimento, apenas 10% da humanidade se diz não acreditar em Deus. Então nós estamos falando que 90% dos sofredores acreditam em Deus. Conclusão: o sofrimento não nos afasta do Criador. É verdade ou não? Porque isso é matemática. Isso é matemática. Simples. 90% da humanidade que sofre acredita em Deus. O sofrimento não anula a fé em Deus. O sofrimento do mundo é fato, mas a maioria desses sofredores depositam sim crença no Deus e tem fé em Deus. Vocês querem ver outra prova que é geográfica? O mundo tem lugares ricos e lugares pobres, sim ou não? Nos lugares mais ricos é que estão os mais incrédulos. É na Europa. Ao contrário, nos lugares mais pobres, de mais sofrimento, são os que mais acreditam em Deus. É a África. Meus irmãos, quando eu pregava na África, eu ficava impressionado. Às vezes uma criança de 7 anos, 10 anos, a vibração como ele recebia a mensagem. E às vezes ele pedia, quando eu terminava o sermão, pastor, me dê sua Bíblia. Porque ele nunca teve uma Bíblia. Profunda fé no caráter de Deus, apesar do sofrimento. O mal, o sofrimento não anula a fé em Deus. Pelo contrário, nos aproxima de Deus. Olha como é que nós começamos a ver o cristianismo de forma maravilhosa. O mal, o sofrimento nos aproxima de Deus. Então, até aqui nós temos 2 coisas, 2 situações claras na nossa mente. O sofrimento existe? Deus existe? Sofrimento não anula a existência de Deus. Basta a gente ser inteligente. Recomendação de Jesus para o sofrimento. Já que a questão, o sofrimento existe, Deus existe, a questão é nossa interação com esse sofrimento, crendo em Deus. Eis a bronca. Como é que a gente interage com o sofrimento, crendo em Deus? Como a gente passa por isso? E aí vem a recomendação de Jesus. Tende bom ânimo. Como Jesus não é irresponsável, como Jesus sabia o que dizia, certamente essa orientação de Jesus, obviamente tinha motivo para ele dizer, sim ou não? Então Jesus é categórico. Quem está vivo no mundo vai passar por aflições, vai passar por sofrimento. Jesus, é bonito no Evangelho esse realismo, sabe? Na vida tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, João 16:33. E é interessante a palavra que João usa para falar de aflição, ele usa a palavra tripes. Significa o seguinte, minha irmã Eliane, uma pressão dentro da gente, sabe? Um aperto na alma, sabe aquela hora que a alma da gente está apertada, parece que não cabe dentro da gente. Uma opressão, uma tribulação, angústia demasiada. É essa palavra que João diz para falar de sofrimento. Porque a fé cristã, Jesus não iludiu ninguém. Porque o Evangelho é realista, o Evangelho é factual. E os motivos pelos quais Deus permite o sofrimento?
Olha que coisa interessante. Eles estão registrados na sua palavra com exemplos explícitos. Basta a gente ler. Ressalva. Eu vou falar de 4 razões aqui. Mas eu quero dizer que isso é um departamento de Deus. É Ele que tem toda a autoridade e noção do porquê, das razões que a gente passa pelo sofrimento. Mas eu vou destacar 4 e vou mostrar na Bíblia. Tem de bom ânimo. É a exortação de Jesus. E Deus vai permitir. Primeiro, para provar a nossa fé. É mesmo, Moisés? É. Onde que está isso, Moisés? Na história de Jó. Deus permitiu o diabo tocar na vida de um homem íntegro, um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus. E a Bíblia diz, Jó se desviava do mal, e o mal atingiu Jó com força. É difícil a gente saber da pessoa que sofreu como Jó. A história de Jó e todo o sofrimento dele, meus irmãos, está detalhada na Bíblia para nos ensinar que Deus permite servos exemplares passar por sofrimento. E a Bíblia é clara quando fala Deus permitiu. E Deus permite para nos colocar em outro nível de relacionamento com Ele. Depois de tudo que Jó passou, todo o sofrimento, ele diz uma frase maravilhosa: eu te conhecia por ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Que coisa maravilhosa. Não é, Carminha? Eu te conhecia por ouvir falar, agora meus olhos te veem. Segunda razão, para nos corrigir. Meus irmãos, pense numa coisa simples. Todo pai que ama de verdade, todo pai que é bom de verdade, todo pai que quer o melhor para o filho, todo pai que não quer o filho dele um perdido, corrige ou não? O pai que ama não é irresponsável, o pai que ama não é negligente, não é inconsequente. O pai que ama corrige o filho. Salmo 119, 71. Foi bom ter passado por sofrimento, porque assim aprendi os seus preceitos. Sofrimento ensina. É por isso que Davi penou, irmão Antônio. Porque Davi foi uma mocebosa. Aí Deus pegou e peroleia, deixou ele penar, e ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e se torna no homem segundo o coração de Deus. O sofrimento fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Terceira razão, Deus permite o sofrimento para nos aperfeiçoar. A prova está na vida de José. José é vendido como escravo para o Egito, sofre como prisioneiro escravo, sofre calúnia, difamação, injustiça. Mas ele se aperfeiçoa no sofrimento para o cumprimento de uma grande missão na vida. Se tornou o quê? Segunda pessoa no Egito, depois do faraó era José. E eu vou dizer uma coisa aqui que é complicada, viu? Parece que quanto maior o nível de sofrimento, maior é o nível de aperfeiçoamento que Deus quer em nós. Porque a missão vai ser muito extraordinária. Eu conheci o pastor Russell Shedd. Se tem um homem que eu posso afirmar com plena e absoluta convicção que é um homem de Deus, é o pastor Russell Shedd. Penou demais no final da vida. Se prepare, porque se você quer ter uma missão gloriosa, o sofrimento vai bater forte em sua porta. Quarta razão, por que Deus permite o sofrimento? Para o louvor da sua glória. E Jesus que conta. Jesus fala. Jesus chora, um dos raros momentos da sua vida, pela morte de Lázaro. E ele estava lá, e o povo avisou para ele, e ele ficou lá fazendo gracinha. Passou 2 dias, quando ele chegou, o homem estava morto.
Aí Marta ou Maria, como é muito sem noção, aí o senhor também fica sabendo das coisas e faz de conta que não escuta. Agora não adianta. Mas quando Jesus escutou a notícia, ele falou assim, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o seu filho seja glorificado. Chega lá e fala, Lázaro. Chamou pelo nome, Lázaro, saia. Porque se Jesus falasse assim, saia daí, saía muita gente. É por isso que ele teve que falar o nome. Lázaro, é só Lázaro que eu estou falando. Não é todo mundo não. Lázaro, saia daí. Manifestação da vida. Jesus chega perto de um cego de nascença. E, meus irmãos, para mim a cegueira é uma das deficiências mais difíceis. Aí os caras chegam e perguntam para ele, os discípulos, afinal de contas, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Nem ele nem os pais pecaram. Isso aconteceu para a manifestação da glória de Deus. Deus permite o sofrimento para provar nossa fé. Deus permite o sofrimento para nos corrigir. Deus permite o sofrimento para nos aperfeiçoar e para glorificar o seu nome. Então veja bem, se Deus permite, tem propósito nos sofrimentos, e a orientação bíblica de Jesus é para a gente suportar e superar, e diz, tende bom ânimo. Nós precisamos entender essa profundidade que Jesus está dizendo. Entender essa afirmação de Jesus. Porque se a gente não entender, a gente não vai ter bom ânimo. Bom ânimo é atitude. E aí nós vamos recorrer a um cara que sofreu demais. O grande apóstolo gentios, Paulo. Pense no homem que sofreu. Sim ou não? Eu acho que na Bíblia, das pessoas que sofreram, depois de Jó, Paulo está no segundo lugar, eu acho. Ele faz uma lista das coisas que ele sofreu. Conheceu profundamente o significado de sofrimento. E se você disser assim, mas eu não sou Paulo, eu vou dizer para você não pode ser Paulo mesmo, não. Porque se fosse Paulo, só Paulo podia suportar. Você não aguenta mesmo, não. Agora deixa eu fazer uma observação aqui muito relevante. Irmã Vera sabe disso, Toninho sabe disso. É muito importante a gente entender que a dor de cada um de nós tem um significado particular, pessoal, ou seja, nós não medimos ou comparamos a nossa dor com dor alheia. Nem Deus faz isso. Deus sabe da dor de cada um de nós. E Paulo aí vai pegar essa recomendação de Jesus. Tende bom ânimo. E ressignificar, detalhar de forma brilhante para as nossas vidas. E ele escreve isso na carta que ele escreveu aos corintianos, não, aos coríntios. 2 Coríntios. Eu vou ler um pedacinho só. 2 Coríntios 4, 16, 18 e de 1 a 7. É muito importante você entender esse conceito. Você sabe o que está acontecendo? Os mestres e o povo que estava lá ensinando na igreja de Corinto falaram, vocês amarraram o burrinho seu, não dá errado. Porque um cara igual Paulo, que sofre do jeito que esse cara está sofrendo, ele não pode, não tem condições desse cara ser um discípulo de Jesus, um apóstolo. Não tem cabimento isso, gente. Como é que você fica acreditando num cara que sofre desse jeito? Não está vendo que não está errado? Aí Paulo, em sua defesa, ele vai escrever o seguinte. Presta atenção no que Paulo fala. Os desígnios e efeitos do sofrimento. Por isso, não desanimo. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que vemos, mas na que não vemos, porque o que nós vemos são temporais, mas o que nós não vemos são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, essa tenda, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa sólida, feita por mãos eternas, nos céus.
É por isso que neste tabernáculo, nessa tenda, nessa casa de papelão, nós gememos, aspirando ser revestido da nossa habitação celestial. Todavia, fomos encontrados, se não fomos encontrados vestidos, encontrados nus. Pois, na verdade, porque estamos nesse tabernáculo, gememos, angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor, a garantia do Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Grande Paulo, acho que só podia sair da cabeça de um cara desse. Extraordinário. Ele afirma: eu não desanimo, vocês me acusam, mas eu não desanimo. E aí ele começa a explicar as razões por que ele não desanima. E eu vou ser breve. Primeira razão que Paulo fala. Vocês leram o texto. O homem exterior, nossa carcaça, é altamente vulnerável. Mas o homem interior, o espiritual, é sempre renovável. Então o que Paulo está dizendo? O homem exterior é esse homem, Eliane, que todo mundo vê. Você olha para mim, vê o Moisés, que é teólogo, vê o Moisés, que é marido de Josi. Você olha para mim e vê o Moisés, que é filho de Dona Maria, José de Lima e Senhor Manuel. Você olha para mim e vê um cara parecido com um índio, ou com um indiano, tanto faz. Este Moisés, à medida que o tempo vai passando, ele vai acabando. Quando Miguel nasceu, eu falei, Jô, mas pensa no menininho feio. Porque toda criança nasce feia, sim ou não? Sim. Chico Anísio até conta uma história dessa, que ele fala assim, quando ele nasceu, ele ficou olhando todo mundo. Aí todo mundo, parece com o pai, parece com a mãe, parece com o primo. Aí tinha um velhozinho lá, um vovô, ele falou, eu acho que eu pareço mais com aquele. Porque nós nascemos feios, sim, que só. Viu? Paulo usa esse termo para dizer assim, nós vamos nos corrompendo, nos debilitando, nos desfalecendo até nós voltarmos ao pó. À medida que os anos passam, Maria do Carmo Borges, o homem exterior vai se acabando, isso é inevitável. É ordem natural, e ele diz, o homem interior, o espiritual, ele se renova dia a dia. Enquanto o que é finito vai se findando, o que é imortal vai se restaurando, vai se renovando. É por isso que nunca se esqueça de uma frase que eu gosto muito. Irmã Vera também gostou muito. Nós somos seres espirituais, vivenciando experiências humanas. Está vendo como é que é verdade? E não o contrário. Ânimo de Jesus, porque o que é imortal vai superar todo e qualquer sofrimento. Vai passar! Meus irmãos, pode durar uma vida inteira, mas na vida do cristão vai passar, porque ele tem vida eterna. E a vida eterna comparada com essa vida aqui é... Então a gente olha assim e fala, então interessante, né? Quer dizer que quanto mais eu ando com Jesus, mais eu rejuvenesço. É verdade. Quanto mais você anda com Jesus, mais você rejuvenesce. Pare e pense em sua vida agora e fala assim, meu Deus, meu homem interior está se renovando. Meu homem interior está se renovando. Meus irmãos, se a resposta no meu coração, no seu coração for sim, acredite, você está revestido de poder para não desanimar no sofrimento da vida. Mas se for não, o sofrimento vai te detonar. Por isso que é uma coisa muito séria. Se o sofrimento te detona, cuidado, 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 porque você não está sendo renovado pela presença de Deus. Isso é sério ou não? E Paulo explica por quê. Versos 17 e 18. O homem interior ele se renova porque ele não fecha foco no sofrimento. O sofrimento existe, é fato. Aí ele fala assim,
esta leve e momentânea tribulação vai passar. Eu não sei quando, mas vai passar. E ela nem de longe pode ser comparada com o que eu vou viver na eternidade. É isso que Paulo diz. Por pior que seja o sofrimento agora, meu irmão, ele não é para sempre, ele vai ter fim, ele é passageiro. Diz Paulo, eu enxergo, estando em Jesus, como a vida minha futura é gloriosa. Você sabe qual é o nosso grave problema, meu irmão? É porque a gente tem um problema, a gente foca no aqui e agora, só vemos o presente, a gente dá exclusividade ao sofrimento, a gente só olha para ele. Aí Paulo está nos aconselhando. Não fique preso só ao problema. E Paulo está falando que a gente fazer de conta que ele não existe? Não, não é isso que Paulo está falando. Isso é esoterismo, isso é outra coisa. O que ele está dizendo é assim, olha o cenário completo, olha o quadro completo. Porque você é forasteiro aqui, veja o todo. E aí o seu coração vai encher de esperança. Segunda razão. Ter absoluta convicção da vida eterna em Deus. Toda pessoa, olha, eu já fiz essa experiência várias vezes. Toda pessoa que não tem plena, absoluta certeza da salvação tem medo de morrer. Sabe por quê? Para essas pessoas o sofrimento se agiganta, ele fica enorme. Vira tormento na vida das pessoas. Aí Paulo compara nossa vida aqui com a vida eterna. Ele fala que nossa vida aqui é a vida de a gente viver dentro de um barraco, dentro de uma palafita, ali nos mangues de Recife. Mas a vida celestial é um edifício construído pelo próprio Deus. Cara, é diferente demais. Ele acrescenta, enquanto estamos nessa barraca, nós gememos angustiados, nós sofremos, até o dia que nós vamos mudar para um edifício, um apartamento de cobertura, construída pelo próprio Deus. O céu é um negócio maravilhoso. Sem dúvida, meus irmãos, Paulo tem razão. Então, quando a gente olha para isso, fala sinceramente, quando você olha para isso, é ou não uma visão animadora? Muito animadora. O cristianismo é belo por causa disso. É por isso que eu falei que o cristianismo não é fé de qualquer um. Porque a gente vê coisas maravilhosas, transcendentes. Mas Paulo ressalva duas coisas importantes que a gente precisa ter. Que essa morada celestial que nós vamos ter é para gente de fé. Não é para gente despida de fé. Por isso que ele usa o termo nua. É para gente redimida pelo sangue do Cordeiro. Segunda coisa que Paulo fala que é importante, é aspiração, não é desejo de morrer agora. Desejo de morrer agora é suicídio. Paulo não está falando disso. Desejo viver para servir ao reino. Isso chama-se propósito. Quem não tem propósito na vida, meus irmãos, tem muita dificuldade de servir. Ânimo! Tem tudo a ver com a convicção da vida eterna. E só sente isso quem tem, segundo Paulo explica, penhor, garantia assegurada pelo Espírito Santo. Então pare e pense na sua vida. Pare e pense. E você se pergunte, eu sinto segurança que o Espírito Santo habita em mim e isso me garante a vida eterna. Isso é com cada um de nós. Terceira razão para a gente caminhar para o final. Ele diz, andar por fé e não por vista. Andar por fé e não pelo que nós vemos. E eu comecei falando nessa mensagem que o cristão é racional, o cristianismo é racional, mas nós também somos transcendental. E eu enfatizei, cristãos verdadeiros andam por fé e não pelo que vê. Sim ou não? Aí Paulo afirma, eu não desanimo, sabe por quê? Porque embora eu não tinha visto Jesus fisicamente, ele anda comigo, eu sinto ele. Isso é caminhar com os olhos da fé. O que é fé? Absoluta convicção naquilo que nós não vemos. Quando andamos com Jesus, meus irmãos, quando nós temos a companhia de Jesus,
nós sabemos que Ele nos sustenta. Nos momentos de sofrimento, isso gera ânimo. As pessoas me perguntaram, como é que vocês estão passando por esse momento? A resposta é simples, rompendo em fé. Eu falo para as pessoas, eu pego tudo isso e transfiro para Jesus. Asseguro que Jesus é que tem que levar, não sou eu. Eu não aguento. Jesus não aguenta. Quando o Josi baqueia lá, eu falo com ela, você é luz aí, você é luz. Sabe o que acontece? Lamentavelmente, é muito comum nós dizermos que somos discípulos de Jesus e queremos andar por vista. Crentes que querem livramentos o tempo todo, maravilhas o tempo todo, milagres o tempo todo, as orações atendidas, desejos realizados, doenças curadas, testemunhos tocantes, seus problemas resolvidos. Isso é viver por vista. Enfim, nós queremos só ver o bom. Por isso que nós sofremos com o que é ruim. Desafio cristão é andar rompendo em fé, enxergar o que não se vê, com os olhos da fé, não com os olhos humanos. Então pare e pense. Eu tenho andado pelo que vejo ou com os olhos da fé? Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Porque quem vive pelos olhos da fé, pelos olhos só do que vê, vira místico. Isso é muito sério. Ânimo! Ande com Jesus. E ele explica, se você andar comigo, eu lhe garanto, o seu homem interior vai ser revigorado. Você vai ter absoluta convicção da vida eterna. E você vai viver com os olhos da fé. Eu vou concluir, tá? É por isso que o Espírito Santo nos diz, e a palavra de Deus nos garante. Meus irmãos, a visão cristã do sofrimento. Vocês viram que tudo que eu falei até agora aponta para onde? Para a eternidade. Porque a visão cristã é escatológica, sobre a cura definitiva do sofrimento. Porque nós somos forasteiros aqui. Sou forasteiro aqui em terra estranha, estou do reino lá dos céus. Embaixador eu sou. Nós somos embaixadores aqui, mas nosso reino é no céu. Amém. Na vida, enquanto vivermos, teremos aflições, dores, angústias, sofrimentos. Nós herdamos isso do pecado. É o pecado responsável por toda dor e tristeza na humanidade. E é toda a criação que sofre, toda a criação. Mas haverá um dia, um novo céu e a nova terra. E João escreve em Apocalipse, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não mais existirá. Não haverá mais luto, não haverá mais luto, não haverá mais luto. Não haverá pranto, não haverá dor, não haverá sofrimento, porque essas coisas já passaram. Não haverá dor, não haverá sofrimento. E ele nos exorta, enquanto esse futuro não chega, ele nos delegou uma tarefa de sermos instrumentos de sua maravilhosa graça. Meu irmão, eu sou agente da maravilhosa graça, você é agente da maravilhosa graça, nós somos agentes da maravilhosa graça para consolar as pessoas que sofrem. Deixa eu contar para você uma história bem rápida para a gente encerrar. Quando eu cheguei em Angola, eu encontrei um amigo lá, uma pessoa que me tornei amigo dele, um catalão. Quando eu saí de Recife, eu e Josi fizemos um compromisso com Deus. Missões terá prioridade absoluta na nossa vida, independente de nossas tarefas seculares. Quando eu cheguei na organização que eu fui trabalhar, eu fiz uma proposta. Eu quero toda segunda-feira fazer uma devocional aqui, um culto de louvor e adoração a Deus para a gente começar a semana. Toda segunda-feira. Primeira coisa, devocional. Não é culto. Eu convidei, eu vou chamar ele de... Ele não me deu autorização a falar o nome dele, eu vou chamar ele de Gonzales. Eu convidei Gonzales para participar dos cultos.
Ele participava toda segunda-feira. Mas ele não dava nenhuma contribuição, ele só ouvia. Um dia nós saímos juntos para tomar café, porque ele também tinha um grande projeto que ele cuidava. Nós fomos tomar café e ele me disparou uma que foi dureza. Moisés, eu vou nas devocionais. Eu não tenho nada contra. Te ajudo no que for possível, mas eu queria que você soubesse, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Aí ele me contou, por quê, filho? Quase que eu falei o nome dele. Por que você não acredita em Deus? Ele me contou a sua história. Sabe, Moisés, eu nunca tive nem mãe nem pai. Quando eu nasci, eu fui colocado numa caixa e colocado em frente de um mosteiro católico. Eu fui criado nesse mosteiro católico a vida inteira. Nesse mosteiro, Moisés, eu sofri atrocidades, abuso dos padres. Sobrevivi, mas tomei ojeriza total de religião. Quando ele completou a maioridade, a direção virou para ele e falou, você não pode mais ficar aqui, vaze. Ele saiu sem saber para onde ir, onde morar, onde comer, onde viver. Só com sua malinha. Andou pelas ruas de Barcelona, sem rumo, chorando. E ele foi interpelado então por uma senhora, que lhe perguntou, o que se passa, meu filho? Por que você chora tanto? Ele contou para ela a história. Eu fui criar toda a vida num convento. E agora eu não tenho onde morar. Vamos para minha casa comigo. Depois a gente resolve isso. Ela resolveu adotá-lo. E ele falou comigo, todo feliz. Pela primeira vez na vida, Moisés, eu tive uma família. Pela primeira vez na vida, eu soube o que é carinho, o que é amor. Uma família. Entrou na universidade para fazer engenharia industrial. E ele agora falou comigo, aí eu comecei a pensar, cara, como eu vou agora ser um engenheiro industrial, como eu vou ajudar minha mãe? Ela já está bem idosa, mas agora ela vai ter o meu sustento. Sofrimento, mais uma vez, bateu a porta dele. Aquela mulher generosa, que tinha sido mãe dele, referência na vida dele, adoeceu de câncer e morre. Mais uma vez, ele falou, me vi desamparado, sem chão. Mas continuei estudando. Era tudo o que ela queria para a minha vida. Ele conheceu na universidade uma colega. Se enamorou dela. Ficou noivo dela. Planejou construir uma família juntos. Para casar, eles precisavam de um apartamento. Eles combinaram juntos ver um apartamento com um corretor. Viram o apartamento, gostaram muito do apartamento. Na porta do prédio, enquanto eles conversavam com o corretor, a noiva disse, enquanto vocês terminam aí, eu vou buscar o carro. À medida que... Aí ele me disse, com os olhos cheios de lágrimas, sabe, Moisés, quando ela saiu para atravessar a rua, ela foi atropelada por um ônibus, morte instantânea na minha frente. E com os olhos cheios de lágrimas, meu coração ferido, ele me perguntou, sinceramente, meu amigo, sinceramente, me diga, dá para acreditar num Deus desse que você fala que é bom e é poderoso? Desse dia em diante, eu comecei a olhar para ele com outros olhos, minha irmã Vera. Ele era extremamente competente no que fazia. Mas olha o tamanho do buraco que tinha na alma dessa pessoa. Convidei ele para ir comigo no culto que eu ia ministrar a palavra de Deus. E o tema da mensagem é Poderoso Deus. Poderoso Deus. Nesse dia ele foi apresentado a um Deus que, embora poderoso, amoroso, criador do tempo, porque ele é onipresente, e sabedor de tudo, porque ele é onisciente, permite o sofrimento. Ele entendeu. Quando nos despedimos, quando eu vim embora, ele me abraçou e disse, obrigado por você me ter feito reencontrar com minha espiritualidade. Hoje eu sei que o sofrimento não é culpa de Deus.
Deus criou o bem, meus irmãos, e tudo que Deus criou é bom. A Bíblia garante isso. E como Deus é amor, Ele nos criou livres. A liberdade nos dá a opção de escolha, sim ou não. Sem a opção da escolha, Deus nos teria feito escravos. E escravidão não tem compatibilidade com amor. Quem ama, deixa livre. Quem ama, liberta. Foi essa liberdade que Deus nos deu, que possibilitou aos seres celestiais, Lúcifer, se rebelar contra ele. E nós, seres humanos, se rebelar contra ele. Essa rebelião trouxe o pecado no mundo, e o pecado trouxe o sofrimento. Aí Deus providenciou o remédio. É por isso que eu amo o Evangelho de Jesus. É por isso que eu falei para o Josi, o dia que eu morrer, escreva no meio, lá na minha sepulturazinha. Aqui estava um cara profundamente apaixonado por Jesus. Nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí Deus providenciou o resgate, a redenção, a remissão. Ele enviou seu próprio Filho para pagar totalmente o preço desse resgate. É por isso que eu digo que cristianismo não é religião. É a única fé no mundo que tem um Deus que sofre, porque Ele precisa nos entender. Cristianismo é a proposta de Deus para a solução definitiva do sofrimento causado pelo pecado. Cristianismo traz luz. Cristianismo traz esperança. Cristianismo garante vida eterna a todos, não predestinados, a todos. Todos que creem no Senhor Jesus e buscam nele refúgio. Por isso que nos momentos de muita dor, sofrimento, transfira para Jesus. Mas para isso você tem que andar com ele. É verdade, Pai. Porque seu incondicional amor, provado na cruz do Calvário, nos garante cura eficaz para todo e qualquer sofrimento. Aleluia. Amém.